paz do Senhor, meus irmãos. Daqui a pouco nós estaremos iniciando mais um estudo da Palavra do Senhor. Enquanto isso, vamos aguardando os irmãos a entrarem aí. Percebo que já tem irmão entrando. Logo, logo nós estaremos começando. Hoje, um assunto de extrema relevância para os dias que estamos vivendo. Nós estaremos meditando em uma palavra a qual Deus tem colocado no meu coração para compartilhar com os irmãos nesta noite. Aqueles que já estão conectados aí, quiserem já abrir as vossas Bíblias, Evangelho, ou melhor dizer, Profeta Jeremias, livro de Jeremias, capítulo 13, e o versículo 11, será o texto base para o nosso estudo nesta noite. Livro de Jeremias, capítulo 13 e versículo 11. Guardar um minutinho enquanto os irmãos estão conectando. Agora, precisamente às 20 horas, estaremos dando início a esse estudo das Sagradas Escrituras. A paz do Senhor seja com todos. Que Deus dê uma noite abençoada a todos nós. Que venhamos continuarmos focados em um só propósito, em um só objetivo, que é servir a Deus, independente de qualquer circunstância, de qualquer momento que estejamos passando. Certo de uma coisa, temos a garantia que o Senhor Jesus deixou vinculada essa promessa para todos nós, que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Temos convicção e certeza dessa palavra, que a cada dia cumpre nosso viver, tanto nos momentos bons quanto nos momentos ruins, tanto nos momentos de alegria quanto nos momentos de tristeza, tanto nos momentos de regozijo quanto nos momentos de prova. Temos visto o cuidado de Deus sobre as nossas vidas. A paz do Senhor para todos. Que nessa noite, mais uma vez, possamos sermos direcionados ao trono celeste e sermos alimentados pela sua palavra. Palavra essa que tem o poder de nos fortalecer, palavra essa que tem o poder de nos motivar, acrescentar a nossa fé, palavra essa que tem poder de nos colocar a cada dia de pé para louvar e bendizer o nome do Senhor. Agora, precisamente 8 horas, estaremos dando início a essa palavra que intitulei como tema o cinto de Deus. Logicamente, é uma palavra figurada. Quando nós falamos de cinto de Deus, estamos falando de uma forma figurada. E para isso, eu convido a todos agora que abram as suas Bíblias
no livro de Jeremias, no capítulo 13, e o versículo 28, ou melhor, versículo 11, que nos diz assim a palavra do Senhor: porque como um cinto está pegado aos lombos do homem, assim eu ligarei a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo, por nome, por louvor e por glória. Mas não deram ouvidos. Podemos observar que esse texto estará relatando uma passagem verídica que ocorreu nos dias do profeta Elias, antes do cativeiro babilônico. Deus usa o profeta de uma forma diferente para trazer uma mensagem ao povo. Podemos observar que desde o versículo 1 ao versículo 12 vai ser narrada essa história, aonde Deus fala com o profeta e diz para o profeta Elias que ele comprasse um cinto de linho e colocasse esse cinto de linho sobre os seus lombos. E após, o Senhor fala novamente com o profeta e diz para ele ir ao rio Eufrates e ali em um lugar determinado por Deus, cavasse e colocasse esse cinto de linho. E o profeta fez conforme a palavra do Senhor. E depois de muitos dias, o texto vai nos relatar que o Senhor fala novamente com o profeta e diz para ele retornar àquele local e pegar de volta aquele cinto de linho. E quando o profeta vai ao local, escava aquele cinto onde ele tinha cavado e traz novamente com ele, ele percebe que aquele cinto estava podre, não servia para mais nada, não tinha mais nenhum objetivo que poderia trazer aquele cinto. Então o Senhor toma a boca do profeta e diz que assim como aquele cinto, ou como o cinto é ligado ao lombo do homem, ao corpo do homem, assim o Senhor ligou também o seu povo a ele. Ou seja, o seu povo era para ele como um cinto ligado a ele. E o texto vai relatar, é um quadro triste, apresentado no versículo 10, como diz a história, o Senhor relatando ao profeta, desde o versículo 9, que diz assim: assim diz o Senhor, do mesmo modo farei aprodescer a soberba de Judá e muito a soberba de Jerusalém. Então o Senhor traz uma palavra de repreensão para o seu povo naquele momento. Aí o versículo 10, o Senhor vai mostrar o quadro triste, dizendo: este povo maligno, que recusa ouvir minhas palavras, que caminha segundo a dureza do seu coração e anda após deuses alheios para servi-los e inclinar-se diante deles, será tal como esse cinto, que para nada presta. Então o Senhor traz ali uma palavra de advertência para o povo,
e basicamente falando das consequências das ações do povo que traria o cativeiro babilônico sobre o povo de Judá, sobre a cidade de Jerusalém. Porém, o versículo 11 me chamou a minha atenção, aonde o profeta, ele sendo usado por Deus, ele diz: porque como o cinto está pegado aos lombos do homem, assim eu ligarei a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para que serem por povo, por nome, por louvor e por glória. E ao terminar o texto, o profeta, sendo usado por Deus, diz: mas não deram ouvidos. Isso nos mostra, amados, o nosso compromisso diante da palavra de Deus. A palavra que deve ser a cada dia a bússola do nosso viver, das nossas decisões, das nossas opiniões, das nossas práticas. Elas precisam estarem diante da bússola que é a palavra de Deus. E aonde chamou a minha atenção os valores que Israel perdeu sendo ligado a Deus. As joias deste valor é aonde nós iremos meditarmos nessa noite. O cinto de Deus. Esse cinto que se chamava Israel, o povo de Deus, antes do cativeiro, que estava ligado a Deus, tinha nesse cinto 4 joias importantíssimas, 4 valores, e valores eternos, inegociáveis, e aonde traz para nós tanto uma palavra de advertência quanto uma palavra de motivação, aonde Deus, através da sua graça, da sua bondade, estende-se esse mistério, melhor dizer, para todos nós. Igreja do Senhor. Passa-se a igreja do Antigo Testamento, passa-se o momento daquele povo, foram para o cativeiro, voltaram do cativeiro, mas a projeção daquilo que Deus tinha designado, os mistérios que estava outorgado, aquele princípio ainda está de pé. E é onde eu chamo a atenção de todos nesta noite, para estarmos observando como um cinto na mão de Deus, como um cinto ligado a Deus, que é a igreja. Nós não podemos abrir mão dessas joias que está entronizada neste cinto, esses valores que estão entronizados nesta ligação com Deus. O primeiro valor, a primeira joia desse cinto, a igreja como cinto de Deus. O texto está claramente nos informando, aonde Deus fala, usando o profeta aí no versículo 11, e dizendo: diz o Senhor, para me serem por povo. Primeira joia deste cinto, desta ligação, desta comunhão entre Deus e a sua igreja, porque esse mistério, ele atravessa gerações e chega aos dias da igreja. É interessante que antes de Jesus vir ao mundo, todos que nasceram
fora da cercania do arraial de Israel, era considerado gentios. E como gentios não tinham o privilégio que os judeus tinham. Mas é lindo que essa projeção ela aumenta gradativamente ao passar do tempo. E Deus começa a trazer em sintonia o plano salvador que ele tinha prometido a Abraão, da onde da sua descendência, da sua linhagem, nasceria aquele que seria a projeção de bem-aventurança para todas as nações do mundo, tanto a nação judaica quanto as gerações gentílicas. Observando nesse âmbito e nesta visão dessa importância tão precisa, aonde está vinculado a cada um de nós, aonde não tínhamos o privilégio que temos hoje de ser igreja. Aí nos vincula-se ao povo, a esta joia, deixar de ser gentil, de ser servo do pecado, de ser inimigo de Deus, passamos a ser filhos amados, povo de Deus. E esta verdade está nas Escrituras. Quando abrimos as nossas Bíblias em João capítulo 1 e versículo 11 e 12, nos diz a palavra do Senhor: e veio para os que é seu, e os seus não receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhe o poder de seres feitos filhos de Deus, aos que crerem no seu nome. De um gentil, de que não tinha mais oportunidade, surge para nós o amor de Deus manifestado, nos trazendo a ser filhos, todos aqueles que creem em seu nome, e automaticamente nos ligando ao seu povo. Se somos filhos de Deus, somos povo de Deus. E essa verdade, ela está bem aberta nas Sagradas Escrituras, mostrando que esta joia está presente nas nossas vidas, esta ligação. Meu irmão, minha irmã, nós somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, pode ter certeza de uma coisa: o cuidado de Deus está sobre as nossas vidas. A presença de Deus está presente no nosso viver. E nós não somos bastardos, nós somos filhos. E o filho é aquele que pede, e o Pai assim o faz, segundo a sua soberana vontade. Não abra mão desta joia. Saiba de uma coisa: somos povo de Deus, e sendo povo de Deus, estamos vinculados a uma grande bênção que está vivenciada no nosso viver a cada dia, a cada instante. O zelo de Deus, o cuidado de Deus, meu irmão, minha irmã, está sobre a tua vida. Observe o que Pedro escreve na sua carta, na sua primeira carta, no capítulo 2 e versículo 10. Vós que em outro tempo não eres povo de Deus, não ereis povo de Deus. Nós não era povo de Deus, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste a misericórdia. Meu irmão, glorifique a Deus nesta hora. Nós não tinha esse privilégio,
Mas hoje podemos entrarmos não apenas no átrio, não apenas no lugar santo, podemos entrar no Santo dos Santos. Porém, esse Santos dos Santos não assombra, mas agora uma veemência real. Podemos entrar à presença de Deus. Você aí da tua casa, onde quer que você esteja agora, você pode entrar na presença de Deus e falar com Deus pelo novo e vivo caminho que o Senhor projetou para todos aqueles que o amam e aqueles que o crê e o aceita como Senhor e Salvador da sua vida. Não abra mão desta joia. Não permita que nenhuma voz ao contrário diga que você não é filho, que você não é filha. Não abra mão do que o Senhor conquistou para você. Saiba de uma coisa, Ele está ligado com você e você está ligado com Ele, em uma sintonia, em uma conexão muito além da imaginação humana. Você pode entrar agora na presença dEle e o adorar em espírito e em verdade. Mas percebemos também na carta de Paulo a Tito, no capítulo 2, versículo 14, tem uma verdade em relação a ser esse povo. O que nos diz a palavra do Senhor, o qual se Deus a si mesmo por nós, se Deus a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade, para sermos e purificar, melhor dizer, para sermos um povo. Olha aqui, Ele se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade. Escute, e purificar para si mesmo. Ele nos purificou para si mesmo, para Ele mesmo. Um povo especial. Escute, Ele nos purificou para si mesmo, para sermos um povo especial. Você não é qualquer um, você é um povo especial. Você não é qualquer uma, você é um povo especial. Aí o texto vai continuar dizendo: zeloso e de boas obras. Isto quer dizer que as nossas obras, elas devem e precisam estar no âmbito desse propósito. Povo de Deus, alguém olhar para nós e dizer: ali está um servo de Deus, ali está uma serva de Deus, ali está um crente, ali está uma filha de Deus, sem precisarmos nos apresentarmos, porque essas obras estão vinculadas na vida daqueles que têm Deus como a sua aliança, que tem Deus em plena comunhão, que goza de uma comunhão com Deus e sabe que está ligada exclusivamente com Deus, e sabe que é um povo especial, um povo zeloso e de boas obras. Se observarmos também lá em Colossenses, Paulo escrevendo à igreja de Colosso, no capítulo 3 e versículo 12, traz para nós uma importância muito grande de sermos esse povo, de sermos esse filho de Deus. Olha que diz o texto: revesti-vos, pois como eleitos de Deus, santos e amados. Olha aqui que coisa linda. Precisamos nos revestirmos de Deus como santos e amados.
Aí o texto continua dizendo: de entranhas de misericórdia. Isso quer dizer, amados, que a misericórdia, ela tem que estar presente nas nossas vidas. A misericórdia para com o nosso próximo, para aqueles que falham conosco, aqueles que erram. Precisamos sabermos que estamos vinculados a esse princípio como povo de Deus, de entranhas misericórdias. Aí o texto vai continuar dizendo de benignidade, ou seja, ser benigno nas nossas ações, nas nossas decisões para com o nosso próximo. De humildade, olha o que o texto está dizendo. Essa humildade precisa estar presente em nossas vidas. Lembrando que humildade não é ser pobre, não é isso. Ter humildade não é vestir uma roupa suja, rasgada e dizer que é humilde, não é isso. Essa humildade, ela está no nosso interior. Você pode ter fazenda, você pode ter bens e você pode ser uma pessoa humilde. Se é povo de Deus, essa humildade está presente no nosso viver. E o texto ainda continua dizendo: mansidão e longanimidade. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Está dizendo que o povo de Deus, ele produz o fruto do Espírito. Podemos observar que na narração de Paulo, a igreja de Colosso, ele apresenta as partes do fruto do Espírito que precisa estar presente na vida do povo de Deus. Você pode ter dons, ou melhor, nós podemos ter dons, nós podemos termos conhecimento, podemos ter ciência, podemos conhecermos com profundidade as Escrituras, podemos sermos usados de uma maneira espetacular, mas Paulo nos mostra aqui que é necessário que todas essas obras, que essas ações possa estar vinculada, pautada ao fruto do Espírito, equilibrada no fruto do Espírito. O povo de Deus é aquele que vive uma vida frutífera, aonde é produzido na sua vida a cada dia as partes do fruto do Espírito. Faz uma reflexão, medita você mesmo aí agora, porque o texto sagrado é o texto que nós usamos em todas as ceias. Examine, pois, o homem a si mesmo. Faça essa reflexão você agora aí. Veja o que você precisa frutificar do fruto do Espírito na sua vida. O que precisa ser mais produzido? Se é o gozo, se é a fé, se é o amor, se é a paz, se é a longanimidade, a benignidade, a temperança, se é a longanimidade. Veja o que é mais importante, o que você precisa cultivar mais sobre a tua vida. A temperança, que traz o equilíbrio. Precisamos sabermos que esta joia está presente nas nossas vidas. Um quadro crítico aconteceu com a igreja antiga, que aonde Deus usa o profeta Jeremias e fala: esse povo me honra de lábios, mas o coração está longe de mim. Isto quer dizer que aquilo que fazemos, que aquilo que apresentamos para Deus precisa sair das entranhas da nossa alma, do profundo dos nossos corações, para que possamos vivermos
como povo zeloso e de boas obras. Interessante que o texto base nos fala, além de ter esta joia de ser povo de Deus, olha que o texto também nos diz que o Senhor também teria por nome, não apenas como povo, mas tendo um nome. Que isto quer dizer, que isso nos informa que um povo, esse povo tem uma identidade, esse povo tem um nome. Esse nome que é apresentado nesse povo não é o seu próprio nome, é o Senhor ter a igreja por nome. Ou seja, a identidade precisa ser Deus em nossas vidas. A identidade precisa ser a ação de Deus no nosso viver. É o nome de Deus ser manifesto nas nossas obras, nas nossas ações, no nosso pensar, no nosso agir, no nosso proceder. O nome de Deus possa estar presente. Ele está ligado conosco. Nós somos o cinto, e para sermos o cinto precisamos termos esta joia. Precisamos vincular esta joia à nossa vida. Precisamos termos uma identidade. Identidade, isto fala de uma identificação. Você tem seu RG, seu registro geral, conhecida como a identidade, e ali tem a sua data de nascimento, ali informa quem é o seu pai, quem é a sua mãe, ali apresenta alguns fatores importantíssimos, da onde você nasceu, qual é a sua origem. Eu acho interessante esse princípio, e é um princípio bíblico, não é invenção humana, que nós podemos observar essa fala em algumas perguntas, alguns questionamentos que os marinheiros fizeram para Jonas quando ele estava fugindo de Deus, quando ele queria andar na contramão, quando ele queria sair da direção para fazer a sua vontade. E ali, em meio às tribulações que eles estavam passando, aqueles marinheiros perguntaram a Jonas: de que povo tu és? De que terra tu vens? Quem é o teu Deus? Que ocupação é a tua? Isso mostra, perguntando para Jonas, qual é a tua identidade? Eu te pergunto nessa noite, se aquelas pessoas que estão ao teu lado aí agora te perguntar qual é a tua identidade, o que você responde para ela? Lá no teu trabalho, quando alguém perguntar qual é a tua identidade, o que você vai responder para essas pessoas? Temos uma identidade, amados. O nome fala de identidade, e isso está interligado a esse mistério que não ficou reservado para a igreja do Antigo Testamento, mas que alcançou a igreja do Novo Testamento, que alcançou a cada um de nós. Quando nós abrimos as nossas Bíblias em primeira carta de Pedro, no capítulo 2, e o versículo 9 diz: mas vós sois a geração eleita. Olha aí, identidade. Um sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que os chamou das trevas para a maravilhosa luz. Meu amado, minha amada, você tem uma identidade, você tem um nome, é o nome do Senhor em tua vida, te fazendo sobressair como a geração eleita.
o sacerdócio real. Você tem uma identidade. Sacerdócio quer dizer que você será ouvido pelo reino do céu e será respondido aquilo que você pede. Nação santa, isto quer dizer que a igreja não anda num percurso do mundo. A igreja não anda na moda do mundo. Gerações passam, gerações vêm, mas a igreja precisa entender que a sua identidade não é cultural. A sua identidade é eterna. A sua identidade precisa estar presente em décadas, em gerações e milênio. A igreja, ela tem uma identidade precisa. E a sua identidade se chama Jesus Cristo. O nome de Jesus em nossas vidas. O nome de Jesus sendo propagado através do nosso viver. Interessante que isso nos leva a um princípio de testemunho. Porque se temos uma identidade, se esse nome está vinculado à identidade e é uma joia precisa, entronizada no cinto, vinculado a Deus, precisamos sabermos que a igreja tem testemunho. A igreja, ela testifica, ela é a testemunha da luz que é Cristo. A igreja é a representante do céu na terra. Aí, Jesus ainda no seu ensinamento, no início do ministério, conduzindo seus discípulos no Sermão da Montanha, no capítulo 5 de Mateus, no versículo 14, ele diz: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte ou sobre a rocha. Não se esconde a identidade. Não se esconde um nome que é sobre todos os nomes. Não se esconde um testemunho que traz a luz ao mundo. Vós sois a luz do mundo. E a igreja precisa entender. Nós precisamos entendermos que nós somos na terra a luz do mundo. Olha para o teu lado agora, meu irmão. Se você apagar a luz da sua casa e agora ficar tudo turvo, tudo escuro, aí você pode olhar para você e dizer: eu sou a luz. Eu sou a luz desse mundo. Isto que é a igreja. Ela é a luz de Deus no mundo. Ela tem um nome. Ela tem uma identidade. Ela tem um testemunho. Seja luz na tua casa. Seja luz na escola, na faculdade, no seu trabalho, na rua, aonde quer que você esteja. Eu e você, nós precisamos sermos luz. A luz que brilha sobre esse mundo. Interessante que a luz tem alguns princípios, algumas características, alguns aspectos, algumas finalidades tão precisas e tão importantes. A luz, ela pode brilhar sobre uma flor maravilhosa, bela e bonita, mas ela também pode brilhar sobre uma poça de lama, sobre uma lata de lixo. Porém, ela continua com o papel de luz. Ela não se mistura. Meu irmão, minha irmã, a luz não se mistura. Podemos brilhar sobre todos, mas não podemos nos misturar com todos. Nós não somos todos. Você tem uma identidade. Eu gosto até de usar essa analogia tão simples, mas tão importante. Olha para o teu dedo agora.
Você tem uma digital. E essas digitais que estão nas suas mãos, ela é única na terra. Só você tem. Pode ter um nome idêntico a você. Você pode ser chamada Maria das Dores da Silva. Pode ter no mundo diversas Marias das Dores da Silva. Para que você entenda. Você pode ser chamado João Batista da Silva. Pode ter no mundo milhares de João Batista da Silva. Mas o que diferencia é quando você coloca as suas digitais. É única, só você tem. Isto fala da tua identidade, da minha identidade. Isso fala o quanto que é importante sabermos que nós não somos todo mundo. Não podemos ir no decurso do mundo. A igreja, ela tem um princípio. A igreja, ela tem um propósito. A igreja tem um destino. E esse destino não pode ser alterado. E para chegarmos a esse destino, concluir a nossa trajetória, o versículo 10 do texto sagrado, da leitura que fizemos base, nos mostra que a igreja antiga buscou outros caminhos, buscou outros trajetos, buscou atalhos e não deu certo. Isso mostra para nós que nós não precisamos de atalhos. Nós não precisamos de hoje de homens iluminados querendo mudar o teor do princípio do Evangelho. Tentam se mudar o princípio, trazem inovações e dizes que as coisas sagradas, muitas delas, já não tem mais efeito nas nossas vidas no dia de hoje. Mas eu quero te dizer, amados, a Bíblia é mais autêntica e mais real do que as notícias que ainda são processadas. A Bíblia, ela é atual. A Bíblia é tão atual que ela está contigo aí agora, tocando no teu coração e abrindo para você um princípio a continuar, a prosseguir. Isto é a Bíblia, a palavra de Deus. Não mude a tua postura, não mude o foco, não mude sua posição porque alguém mudou. Lembre da luz. Deus te chamou para ser luz. Não se misture. Continue no propósito definido para a tua vida. E saiba de uma coisa, que Apocalipse, no capítulo 10, ou melhor, capítulo 2, versículo 10, parte B, diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Além de termos esta joia tão importante nesta ligação com Deus, que é o nome, aí o texto sagrado também nos revela e nos amostra que há outra joia importantíssima presente. Olha que o texto vai nos dizer: além de serem por povo, por nome, será também por louvor. Outra joia eterna, apresentada no princípio bíblico, uma joia eterna que nós não podemos abrir mão. Olha para você, você é um louvor para Deus. Olha para a tua família, sua família é um louvor para Deus. Não abra mão desse princípio, não abra mão de alguém louvar a Deus por causa de você. Estamos vivendo dias, amados, tão difíceis, que lamentavelmente muitos têm blasfemado do nome de Deus e murmurado por causa de alguns que dizem serem, mas não são, que vivem uma vida alheia à vontade de Deus. Mas Deus não te chamou e não me chamou para sermos artificiais. Deus nos chamou para ser reais.
para sermos originais. Nós não somos artificiais, nós somos originais. E se somos originais, temos princípios. E o princípio é Deus ser louvado em nós. O princípio é Deus ser louvado sobre as nossas vidas. O princípio é Deus ser louvado sobre o que sai da nossa boca. O princípio é Deus ser louvado sobre o que nós fazemos. Esse princípio precisa estar presente em nosso viver. Olha que está registrado em Efésios, carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, versículo 12 e 13, diz assim: como fim de sermos para louvor da sua glória. Olha, somos para louvor da sua glória. Nós que primeiro esperávamos em Cristo, em quem também vós estáis depois de ouvir a palavra da verdade. Que Paulo quer dizer aqui, para nós entendermos, para dar continuidade ao versículo? Ele está dizendo, nós que primeiro fomos chamados, os judeus. Ele diz, nós judeus que fomos primeiramente chamados para louvor da sua glória. E depois vocês que foram alcançados pela palavra da verdade, os gentios, que eram nós, que foram alcançados pela palavra da verdade. Por isso que Paulo, lá em Romanos, no capítulo 1 e versículo 16, ele diz, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para a salvação de todos aqueles que nele crê, primeiro dos judeus e depois do grego. Quando diz judeus, está vinculado a toda a nação de Israel, e quando diz os gregos, está dizendo todos os gentios, todas as nações da terra. É isso que Paulo está dizendo, foram alcançados pelo evangelho. É isso que ele está dizendo aqui em Efésios, o texto que nós lemos. Isso que ele está dizendo, nós que primeiro fomos, nós que somos judeus, somos primeiros chamados, esperamos. Ele diz, e vocês que também receberam, que ouviste a palavra da verdade. Aí ele vai continuar, o evangelho da vossa salvação. Olha aí como ele vincula, o evangelho da vossa salvação. E tendo nele também crido, ouvido e crido, fortes selados com o Espírito Santo da promessa. Que isso quer dizer, amados, que o maior louvor de Deus presente em nós, em nossas vidas para Ele, é a presença do Espírito Santo. Não abra mão, não abra mão da presença do Espírito Santo na tua vida. Não abra mão desta joia que você um dia experimentou. Estamos vivendo dias que pessoas estão sendo bombardeadas por doutrinas que contráriam a palavra de Deus. E as pessoas estão sendo engordadas, esquecendo o princípio eterno e os valores eternos em sua vida. Tem abrido mão daquilo que um dia experimentou, do gozo e do prazer que teve dessa grandeza na sua vida. Não abra mão, não abra mão. Fique com as sagradas escrituras, não fique com fábulas de homem, não fique com ensinamento humanos. Busque o discernimento da palavra. E o discernimento da palavra te leva a você crer no ouvir e ouvir a sua palavra. Que esse fator do louvor a Deus está entronizado em nossas vidas através do Espírito Santo, aonde passamos agora a sermos templo do Espírito Santo.
Olha que é isso, amados. Homens e mulheres que eram escravos de Satanás, homens e mulheres que viviam oprimidos nos vícios, no pecados, em vida alheia. Deus purifica com seu sangue, Deus santifica. O Senhor agora vem e dá em nossas vidas o penhor, a presença do Espírito Santo no nosso viver. Não abra mão, não extingais o Espírito Santo, não abra mão desse princípio glorioso e eterno na tua vida. Não abra mão. Guarde as Sagradas Escrituras, guarda aquilo que você foi ensinado. Não abra mão dos marcos antigos, não abra mão do que as Sagradas Escrituras fala sobre esse princípio, meu amado, a minha amada. Não abra mão e saiba de uma coisa, que o maior louvor na vida de um crente é a presença do Espírito Santo conduzindo, guiando a sua vida, projetando na sua vida uma glória eterna. Mas abrindo ainda as Escrituras, não só esse texto, mas observe que diz em Colossenses também, no capítulo 3, versículo 15 a 17, olha que diz a palavra do Senhor: e a paz de Deus, para a qual também foste chamado em um corpo, ou seja, não é corpos, em um só corpo. A igreja é um só corpo. A igreja tem apenas um princípio. A igreja vive no princípio divino. A igreja não vive em fábulas humanas. A igreja, ela é um só corpo. Olha que o texto vai continuar a dizer. Observe que o texto fala: domine em vossos corações esse princípio. O texto está dizendo: domine sobre vossos corações e serdes agradecidos. Seja louvável, que haja louvor em vossas vidas. Aí o texto vai continuar a dizer: a palavra de Cristo que habita em vós abundantemente em toda sabedoria. Não há sabedoria maior do que a divina, amados. Não há sabedoria maior do que as Sagradas Escrituras. Não há sabedoria maior, uma base de um princípio eterno. Então toda a sabedoria de Deus domine, ensinando-vos e admostrando-vos uns aos outros com salmos, olha aqui, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Vai entender, meu prezado, vai entender, minha prezada, que o texto está dizendo. Vamos entendermos: com salmos, hinos e cânticos espirituais, que nos conduz a esse princípio é o Espírito Santo presente em nossas vidas. Não entristeçais o Espírito Santo. Estamos vivendo dias que o Espírito Santo tem gemido na terra, de tantas coisas alheias à vontade de Deus, de tantas coisas horrendas diante da ótica divina. O Espírito Santo tem clamado, tem gemido as obras que os homens têm feito na terra. Mas da igreja, o Espírito Santo precisa estar presente em nosso viver, para que o nosso louvor possa ser presente nesta comunhão com Deus, nesta ligação com Deus. Não remova os princípios eternos. Olha que o texto ainda nos informa. Olha que diz o texto ainda: e quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo
em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por ele graças a Deus Pai. Ou seja, as nossas obras precisam ser louvor a Deus. A nossa vida precisa ser louvor a Deus. E para isso, há uma palavra de advertência muito conhecida nossa. Uma palavra diretiva que Paulo, ele fala para os romanos, que muito nós alertamos a igreja em relação a isso, que está em Romanos capítulo 12 e versículo 1, que diz: rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. Sacrifício vivo. Para esse sacrifício ser vivo, o Espírito Santo precisa direcionar a tua vida. Para esse sacrifício ser vivo, o Espírito Santo precisa ser o Senhor do teu coração. O Espírito Santo precisa ser o Senhor das suas decisões. Vivo, santo, para o seu e o meu sacrifício, para ser santo, ele precisa estar diante do princípio da santidade que é Deus. Ele precisa estar vinculado ao que o santifica. E para isso precisamos recorrermos à palavra, ao sangue de Cristo e à pureza do Espírito Santo. Mas ainda, além da parte divina, tem a parte humana. Você precisa crer, você precisa se separar, você precisa ter um princípio. Você precisa estar ciente, convicto quem você serve e para onde você está indo. Ninguém vai te influenciar para o mal. Se você projetou dentro da tua alma, seguiu bem. Ninguém vai mudar a tua decisão. Se você tem convicção na tua vida que o Senhor Jesus é o Senhor do teu caminho, o Senhor do teu viver, o Senhor das tuas decisões. Sacrifício santo. Aí o texto vai dizer: e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, o nosso culto tem que ser com raciocínio. O nosso louvor precisa ser agradável. Lamentavelmente hoje vimos tantas músicas que dizem ser louvor a Deus, mas que não passa do primeiro céu. Músicas que buscam os seus próprios interesses. Músicas que muitas vezes levantam o egocentrismo do homem, põe o homem no centro de tudo. Músicas e muitas vezes que tem o teor de vingança, de ódio, de um Deus que não é o nosso Deus. O nosso Deus é justo. Uma coisa temos certeza: aquilo que o homem fala, ele dará conta. Aquilo que o homem faz, ele prestará conta diante da justiça de Deus. Isso temos certeza. Tiago deixa bem claro isso. Aquilo que o homem planta, um dia ele vai semear. É a lei da semeadura, ninguém escapa dela. Porém, precisamos entendermos, precisamos estarmos atentos a isso, que o fator maior das nossas vidas precisa o nosso viver ser um louvor a Deus. A tua vida, a minha vida, precisa ser um louvor a Deus. Se Deus não está sendo glorificado na tua vida, é momento de se preocupar. Se alguém não te vê mais como crente, é momento de se preocupar. Se alguém não vê mais o brilho de Cristo na tua vida, é momento de se preocupar. Se alguém falou que você mudou, que você está diferente, que você não é mais a mesma pessoa, é momento de se preocupar. Volta, corra e projete a tua vida no princípio
que é Deus, no princípio do louvor na tua vida. Precisamos louvar a Deus com as nossas vidas. Para fecharmos e concluirmos, percebemos também que o texto base, ele fala, além de ser povo, além de ter por nome, além de Deus nos ter por louvor, ele também precisa termos por glória. A glória de Deus precisa estar presente nas nossas vidas, na nossa casa, na nossa família. Lembra-se de Josué? Quando o povo se corrompeu, quando o povo deixou de projetar a glória de Deus e foram projetar a glória aos deuses, a Baal, a Astarote e a outros deuses, Josué leva em uma sintonia de sua voz e diz: eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Que na tua casa a glória de Deus possa estar presente a cada dia. Que a glória de Deus esteja presente no teu viver. Não abra mão desses valores. Último valor, a glória. Dessa ligação, desse cinto. Último valor, a glória. Olha, eu acho lindo a oração sacerdotal de Cristo. No capítulo 17 de João. Observe o que ele diz no versículo 22. E eu dei-lhes a glória que a mim deste, para que seja um como nós somos um. Olha que Cristo fala para o Pai: eu dei a eles, Pai, a glória que tu me deste. Eu dei a mesma glória para eles, para que eles sejam um como nós somos um. Se pudéssemos dizer, podemos falar: você é um pequeno Cristo. Por isso que você é chamado de cristão. Você é um testemunha de Cristo. Você é um discípulo de Cristo. E o discípulo é aquele que acompanha os passos do seu mestre. No teu lugar, o que faria Jesus? No meu lugar, o que faria Jesus? Precisamos caminharmos nos passos do nosso mestre. A glória dele está presente na minha e na tua vida. Você tem esta glória? Você sente esta glória? Você se alegra com esta glória? Esta glória é muito mais ainda do que a terra pode te oferecer. Ela é um valor eterno. Para fecharmos, olha que diz Mateus 5,16: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Observe que esta luz, esta glória que Ele te deu, que Ele me deu, possa ser manifestada, seja vista pelos homens. Ela possa ser vista, ela possa resplandecer, ela possa estar presente e veja as nossas boas obras. E o nome dele é o nome dele, não é o teu nome, não é o meu nome, não é o nosso nome. Tem pessoas que põem, faz algumas obras e diz: fulano de tal que fez. Não, foi Deus que fez através das nossas vidas. É Deus que está sendo glorificado. Ele precisa ser glorificado. Aí o texto vai dizer: e glorifiquem ao vosso Pai que estás nos céus. Então, a luz, ela precisa resplandecer. As nossas obras precisam ser vistas pelos homens, mas que o nome do Pai possa ser glorificado. Não o teu nome, não o meu nome. O nome do Pai possa ser glorificado sobre as nossas vidas. Concluindo, eu quero fecharmos com apenas um versículo e deixar uma fala final que está na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5 e versículo 27.
aonde Jesus usando Paulo para dar instrução entre o casal e a esposa e casal, ele usando a forma precisa e o exemplo que é Cristo. Porém, quando chega no versículo 27, mesmo em um conselho para os casais, Paulo deixa uma palavra profunda para todos nós. Olha que diz: para apresentar-se a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Que essas características possam estar presentes na nossa vida. Saiba de uma coisa hoje, aprenda. De uma forma figurada, nós somos o cinto de Deus. Deus precisa ser glorificado na minha e na tua vida. Não abra mão dessas joias. Olha para um cinto, pega um cinto hoje, coloque 4 pedras preciosas que você tenha de valor, coloque em cima desse cinto e comece a mentalizar. E observe que esse cinto, que somos nós para Deus, tem 4 valores eternos. Nós somos povo, nós temos um nome, o nome dele em nossas vidas. Temos e somos para ele louvor. E também temos e somos para ele nessa terra a glória. Se o mundo quer ver a glória de Deus, precisa olhar para você, precisa olhar para um crente. Se quer ver a glória de Deus, precisa voltar para as Escrituras. Quer ver a glória de Deus, precisa buscar alguém que está com esta ligação direta com Deus. E não tem outra instituição na terra que tenha esses princípios e que tenha esse privilégio. É a Igreja do Senhor. Não é o nome de ministério, não é denominação, não. É a Igreja do Senhor, lavada, comprada, santificada com seu sangue. Que o nome do Senhor continue sendo glorificado sobre a sua vida. Lembre-se, Deus nos tem por povo, por nome, por louvor e por glória. Eu e você somos o cinto de Deus. Não abra mão deste princípio. Que Deus te abençoe, te dê uma noite de paz, uma noite abençoada. Vamos orar ao Senhor nesta hora. Querido Deus, neste momento, Pai, eu apresento todos os teus filhos que através dessa comunicação têm recebido a tua palavra. Visita cada lar, cada família, tu conhecedor de todas as necessidades. Fortalece a tua igreja, fortalece teus filhos. A cada dia, Senhor, a convicção de te servir possa estar dentro do coração de cada um dos teus servos. Que não venha a ser influenciados por nada dessa vida, ainda distante da tua casa, mas como igreja dentro do seu próprio lar. Fortalece a sua fé, dê a tua graça, sustente com as tuas mãos e cubra com teu sangue, Pai. Abençoe a tua igreja, é o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e te dê uma noite de paz. A paz do Senhor a todos.